família, vamos trazer agora a entrevista coletiva do técnico Fernando Diniz, onde ele fala aí se teve medo do Flamengo, sobre a expulsão polêmica e tudo sobre o Mengão na entrevista coletiva. Vamos acompanhar o técnico Fernando Diniz falando sobre o Flamengo. Boa noite, Diniz, Rodrigo Campos. É claro que uma expulsão com 5 minutos do segundo tempo muda muito a estrutura tática do time. Mas eu queria falar sobre o primeiro tempo, a postura que o Vasco teve, e sinta-se à vontade para discordar, que me pareceu com medo do Flamengo. O Flamengo pressionando o tempo todo e o Vasco com duas possibilidades. E no final, parece que se não fosse o Léo Jardim, seria uma goleada histórica. Qual foi a estratégia que você pediu aos seus jogadores antes de a bola rolar? Não acho também que ia ser uma goleada histórica. Eu acho que o Flamengo jogou melhor que a gente no primeiro tempo. Concordo em parte com o que você falou, que a gente não ficou à vontade para fazer o jogo que precisava. E no segundo tempo, com o jogador a menos, a gente teve mais coragem para fazer o jogo que era necessário para fazer uma boa partida. Acredito também que a gente voltou para o segundo tempo, embora tenha sido só 5 minutos, com uma postura diferente, com as correções, subindo mais rápido a marcação e tendo mais posse que o Flamengo. Mas falando da expulsão, não sei se alguém vai perguntar, uma expulsão para mim meio ridícula, um negócio sem sentido nenhum. Eu, sinceramente, não consigo entender uma expulsão dessa. Teve um lance pouco antes, no primeiro tempo, que um lance com o Andrés Gomes, o cara chuta no alto, pega no pé do Andrés, também não acho porque lance para expulsão, mas esse muito menos. Menos do que aquele. O cara tá passando, não sei se o Barros tentou dar um totó no cara, não tem nada, não tem força excessiva, não tem risco de lesionar o jogador, nada. Aí tem uma câmera que eles pegam assim, às vezes, que para, que a perna, a sola da chuteira do Barros está perto da panturrilha, não tem força nenhuma ali, zero. Até que o jogador levantou, jogou normalmente. E é uma expulsão que condicionou muito o que podia ser o segundo tempo. No primeiro tempo, o Flamengo, quando estava igualdade do Mérito, tinha jogado melhor, mas quando voltou ao segundo tempo, a impressão que tinha é que o jogo ia ser outro. E você vai ver que o campeonato vai acontecer, campeonato carioca, campeonato brasileiro, e o critério não vai ser o mesmo. Um lance como esse não vai acontecer expulsão. Com aquela contundência ainda, com aquela vontade de expulsar, vai ser muito difícil acontecer. Aqui, Diniz, boa noite. Jonathan Santos, canal BTB Esportes. Mesmo com a superioridade do Flamengo, como você falou em relação ao primeiro tempo, se o Ryan estivesse na partida de hoje, você acha que seria um plus diferente? Eu acho que poderia aproveitar melhor a oportunidade. E se você já planeja, né, num substituto para o Ryan, seja no time ou uma chegada de um jogador, como seria esse substituto para o Ryan? Obviamente que, se a gente estiver falando do Ryan, que o Ryan, tudo bem que ele ainda não confirmou a saída, mas a gente tem que pensar para frente agora. Obviamente que se o Ryan tivesse hoje, ele teria feito coisas positivas no jogo, porque ele era o grande destaque do nosso time ano passado e começou a temporada sendo o grande destaque do time. Então, nesse momento, ele ainda faz falta. A gente vai ter que se virar com chegada de jogador, ou enquanto não chegar com aquilo que tem, para a gente suprir a ausência do Ryan, jogando de uma outra maneira, com outra característica. Vai ser muito difícil achar outro Ryan. A gente não vai ter 35 milhões de euros para pagar num jogador que é o que o Ryan foi vendido, e acho que ele valia até mais. Boa noite, Diniz. Aqui, Brian Lucas. Eu queria perguntar até que ponto o tabu que existe hoje entre Vasco e Flamengo atrapalha o elenco. Até que ponto isso mexe na cabeça do time. Porque no primeiro tempo a gente viu o time um pouco nervoso, com dificuldade de fazer o que você pede, de sair jogando, tocando bola. A gente viu muito lançamento para o PH. E até falando um pouco do último jogo, que foi 1-1, que o Vasco teve até chance de ganhar, eu perguntei para o próprio Ryan na zona mista se faltou um pouco acreditar um pouco mais, que se insistisse ali, acreditasse, o Vasco conseguiria vencer o Flamengo naquela partida. Então, eu queria entender até que ponto esse tabu que existe desde 2023 do Vasco sem ganhar o Flamengo atrapalha o elenco e o time na partida. Eu não acho que o tabu atrapalhou no jogo de hoje. Acho que a gente jogou mal no primeiro tempo. A gente saiu jogando em algumas vezes com lentidão, não todas as vezes. E uma coisa que a gente fez muito mal, também demorou muito para pressionar o Flamengo. Às vezes que pressionou, o Rossi chutou a bola para fora, ou chutou para frente sem direcionamento. Então a gente faltou jogar mais dentro das nossas características e fazer uma partida melhor. Repito, aparentemente, quando a gente voltou para o segundo tempo, o jogo ia ser outro. Tudo indicava que a gente ia ter uma postura mais agressiva,
tanto na marcação quanto com a bola. Diniz, boa noite. Lineker Biondi, canal Hora do Vasco. Queria a opinião de você sobre uma situação de jogo. Você acabou de falar do chutão do Rossi, proporcionado pela sua marcação, né, que é alta, acaba preenchendo bastante o campo adversário de jogadores do Vasco e aí proporciona esse chutão. Isso acontece em vários jogos, para você que joga sob linha, né, na estrutura de zaga, e sob pressão na parte frontal ali, na marcação. Porém, quando esse chutão sai, eu sinto falta de um jogador com alta estatura para quando o Flamengo adianta as linhas, você está sob pressão, você tem ali um passe horizontal que é praticamente fatal, aconteceu contra o Maricá, aconteceu também contra o Flamengo, vários erros de passes horizontais, mas quando você vai verticalizar, essa disputa é feita pelo GB, que tem alta estatura. Por que você considera o GB importante para essa primeira bola, essa disputa de primeira bola quando você está pressionado, mas quando você pressiona não tem um mesmo jogador de estatura no campo defensivo para tentar ganhar essa mesma primeira bola que você disputa no campo ofensivo? Obrigado. Eu não vi a gente perder a primeira bola quase. E os chutões do Rossi também, a maioria foi sem direção. Eu acho que não tem muito fundamento a pergunta, sinceramente. Vai para a próxima. Diniz, boa noite, tudo bom? No dia 8 de novembro, após uma derrota para o Juventude em São Januário, você fala em coletiva que o Vasco está aprendendo ainda a ser um time grande. Hoje o Vasco joga um jogo grande contra o Flamengo e perde. A pergunta que eu faço para você é, o que faltou hoje para o Vasco jogar como um time grande dentro do Maracanã? Boa noite. Eu acho que faltou jogar dentro das características. E o aprendizado continua. A gente não foi um Vasco grande, principalmente no primeiro tempo. Mas é um aprendizado. Isso pode ser que a gente vai, isso você pode ter certeza, que a gente vai trabalhar para aprender a jogar com a grandeza que precisa. A gente podia ter jogado muito melhor no primeiro tempo. O espaço que teve para jogar bem o segundo tempo foi muito pouco. A igualdade numérica, 5 minutos apenas. Mas o primeiro tempo era para a gente ter jogado bem melhor. E aprende. E vai ter que jogar melhor. Porque vamos ter outros clássicos. A gente vai provavelmente jogar contra o Flamengo. Se não for agora no estadual, vai ser no Brasileiro, em outras competições. E a gente vai, nesse sentido, a gente vai fazer melhor do que a gente fez hoje. Diniz, boa noite. Amadeu, do canal Boteco do Amadeu Vasco. Mesmo perdendo, o Vasco não conseguiu empurrar o jogo para o campo ofensivo. Faltou capacidade de retenção no ataque ou de circulação qualificada? Eu acho que faltou mais circulação. Eu acho que às vezes que a gente conseguiu... O maior erro nosso foi jogar fora das nossas características hoje. Por incrível que pareça, no segundo tempo, com um jogador a menos, que é uma coisa que eu achava que era a nossa chance, era poder se aproximar e ganhar no campo do Flamengo de maneira paulatina, para chegar com mais gente no ataque, para poder terminar a jogada e estar com o time bem posicionado no ataque. Às vezes que a gente fez isso no primeiro tempo, a gente conseguiu. As chances que a gente teve foi dessa forma. Obviamente que teve um lance também, que vocês sabem, que também teve uma contundência muito grande para marcar o impedimento. A bola na trave, que se entra, seria gol. Mas a gente não estava, o Flamengo não estava oferecendo tanta bola nas costas hoje. Mas a gente, em circulação, quando a gente se predispôs a jogar com um pouco mais de velocidade, circulando a bola de um lado para o outro, a gente conseguiu empurrar o Flamengo para trás e criar boas situações. Não foram muitas. No primeiro tempo teve duas, principalmente aquela do GB. Boa noite, Diniz. Sérgio Quinte, canal Atenção Vascaínos. O primeiro tempo do Vasco, de fato, foi muito abaixo. Você, mais uma vez, demorou para voltar. Imagino que tenha tentado resolver na conversa. Voltou com o mesmo time, com os mesmos jogadores. Mas o time, por mais que você tenha dito que achou uma postura diferente, o Flamengo continuou superior ao Vasco a partida mesmo antes da expulsão. No lance da expulsão, concordamos que foi precipitado, ok, mas com um jogador a mais, mesmo com um jogador a menos, no caso do Vasco, você não fez nenhuma alteração que não fosse a entrada do Hugo Moura. E o Vasco, mesmo com 0-0, demorou para tomar o gol. A impressão de todo mundo que estava no Maracanã era que o gol ia sair a qualquer momento e o Vasco se defendendo. E pareceu que o Vasco esperou tomar o gol para fazer alguma alteração. O que passou na sua cabeça nesse momento, da expulsão até o Vasco tomar o gol? Você achou que aquele time, naquela circunstância, tomando aquela pressão, poderia empatar? Bom, eu vou discordar que eu não acho que no segundo tempo foi o jeito que você falou. Acho que no primeiro tempo o Flamengo foi superior. Os 5 minutos, a amostra é muito curta, mas eu não acho que o Flamengo voltou superior a gente. Se a gente pegar os 5 minutos do jogo para assistir, você vai ver que não foi isso que você está falando.
Depois da expulsão, o time mais treinado para defender daquela forma que eu coloquei era aquele que, enquanto os jogadores estivessem aguentando, era aquele time que eu ia manter para tentar sustentar o 0-0. E não acho que a gente tinha conseguido, do jeito que o Flamengo estava posicionado, jogar numa postura com 0-0 para a gente escapar de contra-ataque. A gente teve que baixar bastante a linha, então o contra-ataque ia ser difícil para a gente ter. Aí o Flamengo, um pouquinho antes da parada técnica, o Flamengo fez o gol, era uma mexida que eu já ia fazer, que estava esperando a parada técnica, e eu mantive a estrutura, porque se a gente fosse subir com jogador a menos, aí sim a gente tinha condição, ia ter menos condição de fazer um gol e mais condição de tomar mais gols. Então ficou um placar de 1-0, a estratégia era de tentar, e como a gente conseguiu algumas vezes furar com posse, sair e se posicionar no campo de ataque, terminar uma outra jogada para tentar fazer o nosso gol de empate. Era essa a estratégia. Quanto às substituições, eu substituí na hora que eu achei necessário. Não adianta querer sair. Aí se mexe de maneira equivocada e toma como foi 6-1, já que teve jogador expulso, a gente está discutindo outro tipo de discussão aqui. Então a gente tem que ter critério, tem que ter responsabilidade e saber o que está acontecendo no jogo. A nossa chance diminuiu de ganhar quando a gente teve a expulsão. Então a gente estava procurando se defender bem, o Léo Jardim fez algumas defesas, mas não teve chances contundentes. Por mais que tenha a impressão de que ia tomar o gol, o jogo podia também ter terminado 0-0. Fizeram um gol só. E não teve chance na cara do Léo Jardim. A maioria dos chutes do Flamengo foi cabeçada, chute de fora da área, um outro lance que o jogador levou vantagem ali da área e chutou. Mas chance criada de defesa muito difícil, eu não vi também. Teve um volume natural de quem está com um jogador a mais e um time que tem bastante qualidade. E aí, família, você acompanha um react aí do canal, um react aí do técnico Fernando Diniz, treinador do Vasco da Gama, falou sobre expulsão, se teve medo do Flamengo ou não. Se inscreva aí no nosso canal, ative as notificações para você continuar recebendo conteúdos diariamente aí sobre o Flamengo, que venceu o Vasco no clássico aí, o primeiro grande clássico do Flamengo na temporada. O Flamengo vinha aí com o time sub-20, mudou a rota aí depois de não começar o Campeonato Carioca com a melhor força, mudou a rota e venceu no clássico. Pode ser que agora, novamente, aí pode ser que o sub-21 venha enfrentar o Fluminense, um mistão. Ainda vamos ver o que o técnico Felipe Luiz, José Boto e companhia vai fazer. Importante é que o Flamengo venceu, incríveis 31 finalizações do Flamengo contra uma finalização apenas do Vasco da Gama. Além disso, o Flamengo venceu, foi muito superior. O Flamengo com um homem a mais desde o segundo tempo, mas já mostrava superioridade contra o Vasco da Gama desde o primeiro tempo. E o Flamengo vence a partida contra o Vasco aí no primeiro clássico. Tem clássico domingo agora contra o Fluminense. Deixa aí, torcedor, o seu comentário que você achou da partida. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e deixar o seu like sobre essa partida. O que você achou da atuação aí do Flamengo? Era necessário mesmo subir o profissional já atuar agora como Vasco da Gama? Era melhor ter mantido o planejamento? Deixe seu comentário que é muito importante, inscreva no nosso canal e deixe esse like.